Retornamos ao nosso treinamento de trabalho em equipe e estamos agora entrando no módulo 6, onde nós vamos fazer o trabalho observando questões emocionais. Nós apenas vamos dar uma pincelada nessa questão emocional, porque isso é fruto depois de um estudo um pouco mais aprofundado no entendimento dos comportamentos da equipe dentro do seu processo de criação. Então veremos agora, nesse módulo 6, o lado emocional. Começamos a falar sobre esse tema com uma indagação. Quando pessoas se unem para um trabalho, muitos problemas surgem? Isso é uma realidade ou apenas é uma observação, mas que não tem sentido? Vocês são capazes de relembrar de fatos, de acontecimentos, de comportamentos que comprovem essa questão? Que às vezes as pessoas, mesmo imbuídas de um mesmo propósito, tendo uma meta em comum, tendo uma integração, mesmo assim não surgem diversos problemas? Quando que a gente, dentro de um ambiente profissional ou pessoal, tanto na empresa com os colegas de trabalho, com gestores, com subordinados, com outras pessoas, como também na nossa própria vida pessoal, dentro de casa, com a própria família, e também na sociedade. Às vezes a gente vai fim de semana para fazer alguma atividade, se divertir um pouco, e às vezes não acontecem alguns fatos que são desagradáveis e a gente acaba voltando para casa com outros problemas, né, e chateado, estraga o nosso fim de semana. Então isso é muito comum. Por isso que a gente precisa avaliar esses fatores emocionais e quais os impactos que eles trazem para dentro da equipe, né, dentro do time. E esse fator é algo intangível. Nós não conseguimos perceber de uma forma visual. Ele acontece de uma forma interna, dentro da parte do subconsciente das pessoas, e nesse ambiente que é favorável a tomadas de decisões, a comportamentos que nem sempre são aqueles mais rotineiros, ou que pelo menos a gente espera das pessoas. As pessoas às vezes nos surpreendem com comportamentos diferentes do que nós esperamos ou do que nós estamos acostumados a ver, porque ela deixa em algum momento aquele subconsciente tomar conta e perder o controle emocional. Então, quando nós falamos do lado emocional, é importante entender que isso faz muita diferença no ambiente onde uma equipe trabalha, onde um time está atuando. Isso a gente vai entender. Esses componentes, eles são individuais. Embora pessoas reunidas acabem criando um consciente coletivo emocional, mas isso começa numa esfera individual. Se a gente olhar nosso corpo, nossa mente, as nossas emoções, elas influenciam diretamente nos nossos comportamentos dentro de um grupo, dentro de uma equipe, dentro de um time. Então nós precisamos estar atentos. Cada um de nós possui seu próprio corpo, tem a sua mente e tem suas próprias emoções. E a gente tem que compartilhar isso, tem que integrar isso. Existem pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, que a gente precisa conviver, principalmente no trabalho. No ambiente familiar a gente já tem uma cultura um pouco mais individualizada, mas também já entre acordo das próprias pessoas por serem efetivamente familiares. Isso facilita um pouco essa questão, embora também hajam grandes problemas nesse sentido. O lado emocional tem uma questão positiva. Ele traz também o otimismo, traz motivação, comprometimento, engaja as pessoas. E que são coisas efetivamente importantes para a gente trabalhar em time. A gente precisa ter a pessoa emocionalmente envolvida com o processo, envolvida com o time. Isso faz com que a pessoa também, envolvida de forma emocional, ela possa correr risco de uma hora perder esse controle emocional. Então o controle emocional é um fator importantíssimo para que um time se desenvolva, uma equipe se desenvolva. Nós precisamos ter esse controle, precisamos desenvolver esse controle. Temos que aprender a lidar com as pessoas
porque as pessoas são diferentes, têm pensamentos, às vezes valores, princípios diferentes dos nossos, e a gente tem que conviver, tem que trabalhar junto, tem que montar um time com essas pessoas. A gente jamais vai encontrar um time que todo mundo tenha uma mesma característica emocional. As pessoas, elas têm cada uma forma de interagir com essa questão emocional. O problema disso tudo é que acaba trazendo também fatores que são destrutivos. São fatores que prejudicam o andamento de um time, de uma equipe, que é a inveja, é o ciúme, a angústia, a decepção, o medo, a insegurança, a resistência à mudança, o estrelismo, que a pessoa começa a se achar o último biscoitinho do pacote, a cereja do bolo. Então, esses fatores destrutivos é um ponto que nós precisamos ficar atentos na formação da nossa equipe, do nosso time. Porque como a emoção ela tem uma influência muito grande no comportamento das pessoas, a partir do momento que há uma perda desse controle emocional, as pessoas vão ter ações e reações que não são as ações que nós esperamos ou que são costumeiras, a gente vai precisar alinhar isso, evitar que isso destrua efetivamente todo aquele processo de formação da equipe, do time. Então é perceptível isso dentro do time quando isso começa a acontecer através do comportamento das pessoas. Então o gestor, o líder daquela equipe, daquele time é a primeira pessoa que deve estar atenta a esse tipo de comportamento. Logicamente, como cada um da equipe contribui e faz parte do time, também pode estar atento e perceber algumas mudanças comportamentais que podem influenciar de forma destrutiva o processo. Então é importantíssimo acompanhar isso de perto. Tá? Então as emoções trazem fatores construtivos, mas também trazem fatores destrutivos. Como comentado, os objetivos e significado das pessoas, cada um tem o seu, são diferentes. Então a forma com que a pessoa interpreta o próprio trabalho, interpreta a organização ou interpreta as outras pessoas são diferentes. Por quê? Todos nós carregamos nossos valores pessoais. Por isso que é importante integrar os valores das pessoas, ou alinhar os valores das pessoas aos valores da organização. Isso a gente faz lá no processo de recrutamento e seleção. Contratar pessoas novas que tenham valores semelhantes aos valores da organização. Isso é fundamental hoje. Hoje se trabalha com propósito, sentido e significado para as pessoas. Então, se eu estou trazendo alguém para a minha empresa, eu quero trazer alguém que esteja alinhada com esses valores que a minha empresa guarda dentro da sua cultura organizacional. Então, esses valores eles acabam interferindo nas questões de comprometimento, de meta e performance, que são diferentes. Se a pessoa não concorda com alguma coisa que está sendo feita, se ele não aceita aquilo por questões de valores próprios, nós teremos dificuldades com o resultado que a gente busca. Por isso que é importantíssimo entender que existe esse lado emocional e ficar atento para que as coisas aconteçam sobre algum tipo de controle. Vamos ver agora um time, ou vários times, um videozinho com alguns times e a gente comenta depois o que aconteceu aí. Vamos ver se a gente entende esse processo aí.
Então é interessante, né? Esse vídeo é um vídeo antigo e tem alguma dificuldade na sua apresentação, mas eu gostei desse vídeo porque ele mostra exatamente as ações dentro de um time, ou de vários times que são representados aí, em que a gente observa que a emoção ultrapassou o limite do respeito, né? Então, o que a gente observou ali? Primeiro que a maioria, na realidade a totalidade das situações ali, foram dentro de um mesmo time. Esse é um fator importante. Observou-se claramente a falta do controle emocional. As pessoas agem sem nenhum controle, deixam o subconsciente dominar, deixam a razão de lado e partem para momentos de agressão. São atitudes descontroladas, né? As pessoas não conseguem se controlar, falta controle emocional efetivamente. São reações violentas, muitas vezes agressivas e que geram riscos até de algo mais sério. Pequenos atos às vezes geram reações ou ações muito fortes. Às vezes é um toque, uma palavra, isso gera uma reação muito forte e às vezes muito violenta. A gente percebe muito que o ego influencia muito nesse momento, né? Se a gente voltar lá e ver a questão da inveja, do ciúme, da pessoa que quer se afirmar, pessoa que quer ser o primeiro, quer ser o principal, quer ser celebridade, quer dizer, tudo isso acontece nesse processo. E também é um processo de autoafirmação, né? A pessoa às vezes não tem aquela autoconfiança, então aí parte para um momento agressivo, um momento desse. E tudo dentro de um mesmo time. Então, assim, logicamente a gente não espera que isso aconteça com o nosso time. Dentro do lado profissional existe muito mais preocupação nesse sentido, há menos contato físico, vamos dizer assim. Então isso também favorece um ambiente melhor, mas de qualquer forma a gente vê aí exemplos que acontecem em algumas organizações que as pessoas perdem o controle emocional e partem para agressão, partem para alguma coisa desse tipo. E todo mundo é prejudicado. A pessoa que agride é prejudicada, a pessoa que é agredida é prejudicada, a empresa é prejudicada, o setor, quer dizer, existe uma perda muito grande para todo mundo. Então não compensa. A gente tem que entender que existem sim conflitos dentro do time, mas não podemos deixar que se transforme em confronto. Tá? Em questões agressivas, que falte o respeito, que haja até movimentos de violência, tudo isso tem que ser trabalhado dentro da equipe para que efetivamente seja um time campeão, um time de alta performance, um time que busca excelência e que alcança resultados fora da média. É isso que a gente espera. Aí nós chegamos aí ao final do módulo 6 e nos vemos aí no próximo módulo. Muito obrigado.